Agradecendo a colaboração do Afrânio e da Marie-France, eu passo a palavra ao nosso colega Alfredo Wagner. Bom, boa tarde. Estou muito contente de estar aqui abraçando meu velho companheiro e professor, e vou tentar falar da atualidade do que eu aprendi consigo, né? Sobretudo o conceito ligado à plantation, né? Nós atualmente estamos fazendo um projeto que trabalhamos os empreendimentos dos agronegócios como novas plantations, né? Quer dizer, eu acho que esse ponto é um ponto que nos aproxima muito, porque tem uma atualidade. Eu acho que esse que é o principal, velho mestre, que eu vejo da tua contribuição, é a atualidade. Quer dizer, tem uma atualidade dos instrumentos analíticos, dos conceitos, das categorias, das noções operacionais. Eu acho que esse ponto é um ponto que nos obriga a uma reflexão, às vezes, uma reflexão mais detida, né? Porque esses instrumentos analíticos, muitas vezes, eles estiveram presentes no meu primeiro trabalho de campo, né? É impressionante isso. Eu estou vindo do julgamento na Corte Interamericana, do caso de Alcântara, que você conhece muito bem, né? Passou pela tua mesa, você assinou enquanto diretor da fundiária, do INCRA no período, mas também antes disso, em 72, há 51 anos atrás, foi o primeiro trabalho de campo que eu fiz através do curso que eu tinha feito com a Lígia Sigor, no Museu Nacional, e que me leva a discutir contigo, de uma maneira muito paciente. Vocês foram meus instrutores, quer dizer, seguiram cada passo, cada página, né? Eu sempre escrevia muita besteira, muita bobagem, e vocês rabiscavam muito, né? Eu continuo assim, meus alunos hoje são meus professores também, e os meus colegas, tá aí o João Pacheco, o Zé Sérgio, que são também meus professores, que rabiscavam os textos todos, eu escrevo muito, fluentemente. Então, quer dizer, essa dimensão é uma dimensão de atualidade. Eu acho que são dois fatos que eu estou mencionando. Primeiro, esse conceito de plantation aplicado aos empreendimentos dos agronegócios. Grande extensão territorial, grande extensão de terras, né? Monocultura, economia agrária exportadora e, sobretudo, imobilização da força de trabalho. Trabalho escravo. Está na atualidade da sociedade brasileira. Então, eu acho que esse tipo de conceito você nos permitiu trabalhar e aperfeiçoar. Me trouxe também a felicidade do curso que eu fiz contigo e com o Otávio, que eu acho que é importante. Poxa, caiu para mim, para trabalhar, a monografia do Soltex, que era da antropologia da ação, mas caiu para mim o trabalho etnográfico, em Panarrachel, no Lago Atitlã, na Guatemala. Então, a partir dali, eu pude perceber muita coisa. Quer dizer, você me ajudou muito nisso, né? Mesmo às vezes, quando a gente divergia, você ainda ria um pouco das coisas que eu frisava muito, né? Porque eu sou um pouco chato, às vezes eu fico insistente. Não, vamos fazer. E às vezes dá certo, mas também estava muito errado, né? Eu estou vindo agora, para a tua satisfação e para a minha, de uma vitória belíssima no Tribunal da Corte Interamericana Internacional, né? Imagina que foram teus netos, os meus alunos, que foram peritos, que foram advogados e que foram testemunhas. Então é uma coisa de muita atualidade. E nós demos assim uma surra técnica, científica, nos quadros governamentais. Mais uma vez, né? Nós estamos fazendo isso há 43 anos. Nós estamos surrando-os intelectualmente há 43 anos, com trabalhos etnográficos, com trabalho... Então, o fato da leitura da etnografia do Tex, e depois da incorporação dos elementos da antropologia da ação, em que pesa a observação do Cardoso, que tinha um déficit de reflexividade, sempre dizia isso, gostava de repetir. Falava, às vezes a reflexividade também pode conter alguns enganos, não é? Ilusões biográficas, essas coisas que a gente sabe que acontecem. E nós somos vítimas disso muitas vezes. Então, eu acho que o desprendimento disso, e eu lhe agradeço profundamente por isso, estou muito honrado de estar aqui falando, eu acho que nos abre uma possibilidade de utilizar esses instrumentos analíticos nas situações que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que esse é que é o grande problema, é a grande felicidade. E tem uma outra também, que é irmã dessa, é que nós somos companheiros de curadoria do acervo do velho Castro, né? Que é outro velho também que a gente tem que lembrar de vez em quando. E nós estamos agora, essa semana, lançando outro livro dele, né, dos relatórios de 39 a 43, que nós já estamos no terceiro ou quarto volume e vai continuar. Então, eu acho que essa atualidade é que eu acho que fala aos nossos corações hoje. E eu sou um professor tardio,
Acho que eu nem sou professor, sabe, Moacir? Como você, jamais. Quer dizer, eu sou um pesquisador que às vezes vou dar algumas aulas. Eu me vejo assim. Eu não sou absolutamente professor, não consigo me entender. Porque nem sou servidor público, né? Não segui carreira, evitei isso. E trabalho como jogador de futebol. Me contrato, eu vou lá, faço um gol, ou não faço, mas é uma outra inserção, uma inserção no campo diferente também. E esse convívio, eu acho que foi um convívio, é que ele começa lá com o pontapé inicial da Lígia, né, que joga João Pacheco, Perry, eu numa situação de campo, fez 51 anos. O ano passado nós fomos, inclusive, homenageados nisso, né, e nós lembramos o nome de vocês. Quer dizer, quão importante foi a presença de vocês para a gente poder continuar trabalhando, né? O Terry hoje, ele mandou um abraço para você, mas ele está na Serra do Divisor, com os Naua. Mas está fazendo o seu relatório. São os 80 menos 3, né? No caso do Terry. Então, quer dizer, 80 anos menos 3. Mas está lá, quer dizer, tem uma atualidade que eu acho que é uma coisa importante, só não podemos perder de vista. Né? Eu acho que, de maneira alguma, nós podemos nos deixar contaminar. Vocês veem que eu estou muito emocionado, estou até tremendo um pouco, porque não anotei, não fiz... Nunca fui um bom aluno nesse sentido, né? Não faço anotação, não tem essas coisas. Vou falando o que me passa na cabeça e, às vezes, eu acho que tem um efeito. Pelo menos para mim, intimamente, tem um efeito. E nesse sentido, eu acho que é uma coisa, assim, fundamental, se eu puder falar para alguém, para não perder de vista, né? É a importância do trabalho etnográfico. E aqui no museu, através do Moacir, do Otávio, né, do Castro, e em certa medida também do Mata, nós tivemos a possibilidade, sem dizer de Lígia, que já mencionei, tivemos possibilidade de produzir e continuar produzindo uma nova descrição. Essa que eu acho que é a diferença, mas não é aquela nova descrição que o Marvin Harris fala lá na história da antropologia, de que uma etnografia que faz... Não, é uma etnografia que faz a crítica do trabalho etnográfico em se trabalhando etnograficamente. Então, acho que esse é que é o dado, esse é que, para mim, é o meu fascínio. E eu tenho certeza que eu aprendi isso consigo, porque também foi teu fascínio, né? Eu me lembro perfeitamente, né, quantos trabalhos nós escrevemos, que às vezes não eram meus, você sabe disso. O Invenção da Migração, eu sou apontado às vezes como coautor, mas o trabalho todo foi teu, você que fez o desenho. Eu fui um mero, não fui copista, mas fui um mero redator, não sei se vocês estão entendendo. Quer dizer, eu acho que essas distinções são necessárias, a gente ter essa visão crítica também de si próprio, é uma coisa que se aprende com muita facilidade. E eu acho que, nesse sentido, as aulas do Moacir foram como uma espécie, eu não quero dizer laboratório para não confundir com certos autores que utilizam o laboratório de uma maneira complicada, mas eram experimentais, eram possibilidades de se trabalhar numa perspectiva muito crítica, né? E eu acho que esse ponto foi um ponto que moveu as pessoas de uma maneira muito forte. Moveu as pessoas para tanto que eu acho que nós todos nos encontramos, de certa forma, em Brasília, né? No fim da ditadura. Regina também. Nós todos nos encontramos lá, né? Eu acho que esse foi um ponto também central. Quer dizer, não tivemos receio de colocar o peito aberto para enfrentar essas situações. Eu acho que esse é um dado importante. Eu sempre falo com o TRTI, você é o mais condecorado dos antropólogos. Você está com 12 processos, entende? Quer dizer, eu acho que está lá agora na Serra do Divisor, está nos Naua. Quer dizer, tem uma importância. Né? Eu brinco com ele, eu sou teu aprendiz também. Né? Os meus são bem menor, a quantidade é bem menor. Mas eu acho que isso aí tudo teve essa inspiração. Né? E hoje, quando a Fran falava, eu fiquei me lembrando do Tolstói. Né? O trabalho do Lenin sobre o Tolstói. Ele diz que o Tolstói era de uma família aristocrática, mas ele produz o conhecimento, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler Guerra e Paz ou outros trabalhos do Tolstói, ele produz um conhecimento muito detalhado sobre a vida camponesa, né? Sobre aqueles que estavam em torno do solar. Ele descreve etnograficamente a vida do solar de uma maneira muito forte. Então é com muita honra que eu estou me sentindo de estar presente aqui hoje, e estar te cumprimentando e te dando assim, aquele beijo amigo, né? E a gente vai em frente com ele. É isso que eu queria dizer e agradecer e dar um abraço em todo mundo, porque eu estou muito satisfeito de ver todo mundo. Um abração.
Obrigada, Alfredo. Passo agora a palavra para a querida professora Regina Novaes. Bom, muito obrigada de estar aqui. Queria começar agradecendo os organizadores por terem me dado essa honra e esse prazer de estar compondo essa mesa. Quando eu olho para essa plateia toda, eu vejo quantos de vocês poderiam estar aqui. Então, eu estou me sentindo muito privilegiada. Obrigada. Obrigada também. Eu queria dizer que é uma honra, é um prazer, né, fazer parte dessa homenagem ao mestre. Mestre, como acho que a MF lembrou, é como nós chamamos o Moacir Gracindo Soares Palmeira. Eu começo me localizando. Faço parte de uma segunda geração. Eu sou pós-Sérgio, pós-Afrânio, pós-MF, Rosilene, e pouquinho pós-Alfredo, da turma seguinte. E a minha turma não fez exame em julho de 1974. O Luiz Fernando Dias Duarte deve lembrar disso. A gente fez exame em dezembro, porque o museu estava com a sua sustentabilidade ameaçada. Então, nós fomos uma turma que fez exame em dezembro, começou no outro ano, quando se conseguiu levantar o museu. Quer dizer, a gente chegou aqui como privilegiados, até porque havia uma ameaça sobre o PPGás naquele momento, né? E nós começamos, então, né, acabando o curso de Ciências Sociais, no IFIX, em 74, chegando do Chile, né, com o incentivo do Gilberto Velho, eu fiz a seleção para um museu, né, que muitos de nós, aí já a turma da Maria Emília, chamava de Jardim dos Fins de Contini. Quem não sabe desse filme, né, era um filme onde toda a questão do fascismo ocorria na Itália e havia uma casa onde parecia que não acontecia nada. Aí nós chamávamos de Jardim do Fins de Contini, o jardinzinho interno, onde a gente conversava e não parecia que estava na ditadura militar. Quer dizer, parecia que estava, mas justamente por poder falar sobre isso, a gente fazia parte do Jardim dos Fins de Contini. Então, isso aí para vocês lembrarem, saberem como é que a coisa era difícil naquele momento. E eu cheguei com muita vontade de estudar as romarias católicas, ritual e simbolismo, né, com muito apoio do Gilberto, vinda do IFIX. Mas eu confesso que eu estava sedenta de debutar no trabalho de campo, daqueles para valer, que exige distanciamento geográfico e social. Foi você, Alfredo, que não deve nem lembrar, Alfredo. Foi você. Foi você, Alfredo, que me contou que Moacir Palmeira e Lígia Sigô estavam preparando um trabalho de campo para o Nordeste. Me aproximei. E essa aproximação teve consequências para a vida toda, em termos de sociabilidade, de amizade, de vizinhança, de nascimento dos filhos, né? E também, né, mas também, para o que mais nos interessa aqui, teve consequências em termos de referenciais teóricas, de prática de pesquisa, de relações entre a atividade acadêmica e o engajamento político. Como eu não estou aqui para falar muito da minha trajetória, mas sim para homenagear o mestre, então eu vou tentar ser mais objetiva e traduzir em linguagem um pouco mais acadêmica, sociológica, antropológica, alguns dos muitos aprendizados com Moacir Palmeira, iniciados em 1975, naquele momento do primeiro trabalho de campo, e depois no projeto Emprego e Mudança Social no Nordeste, e depois pela vida acadêmica e política afora. Vou tentar falar isso em 3 dimensões, seguindo o famoso tripé da universidade, né? Ensino, pesquisa e o que a gente chama na universidade de extensão universitária, né? Eu vou começar falando de ensino. E aí eu vou ter que repetir coisas que já foram ditas aqui, mas eu acho que é importante a gente perceber quantas coisas a gente tem como legado comum do Moacir. Em termos de ensino, queria lembrar o mesmo curso que o Alfredo chamou a atenção, o curso de Sociedades Camponesas, dados por Moacir Palmeira e Otávio Velho. Foi um privilégio inesquecível. Até então, bem distante eu era do mundo rural, né? E as lembranças que eu tenho dessa disciplina que me revolucionou foi a possibilidade de um outro tipo de aproximação de autores como Marx e Lenin. Teve um dia que eles chegaram e leram um trecho do Lenin, pediram para a gente adivinhar de quem era. Ninguém disse que era do Lenin, porque o texto era completamente contrário do que a gente lia nos espaços da política. E o diálogo entre os 2 professores e a abertura que eles apresentaram
para a gente compreender processos sociais para além da almejada Aliança Operário-Camponesa, né? Para além da inexorável proletarização do campesinato. Isso tudo impactou muito todos nós de diferentes maneiras. O que a gente aprendeu naquele momento foi de como formar pesquisadores por meio de constante questionamento dos nossos próprios pressupostos. Isto é, provocando reflexão, não dando espaço para reificações, repetições acríticas ou profecias. De como ensinar a desconfiar daquilo que aparece mais óbvio nos textos. E como já foi colocado aqui, a gente esquadrinhava textos, né? Esquartejava textos, aprendendo com Moacir de que cada texto, né, para além da intenção dos autores, uma frase muito falada, mostrava muito mais do tempo em que foi escrito, do contexto, do que estava em jogo e das disputas que estavam presentes naquelas afirmações. O curso, para mim, Alfredo, eu botei laboratório de trabalho de texto, Alfredo preferiu falar experimentação, né, para não confundir, mas foi um laboratório de trabalho com textos. Né? Aí, qual o conselho que ele dava para a gente, estava começando a ensinar? Ser simples sem ser simplista. Frasezinha simples, mas nada simples, na verdade, no ensino universitário. Né? Com esse conselho e desafio, muitos nós iniciamos o trabalho de ensino na universidade. Depois, então, eu passaria para pensar na pesquisa, que o Zé Sérgio já colocou tanto e chamou de pesquisa permanente, né? Fazendo uma alusão à revolução permanente. O que a gente aprendeu em pesquisa? E aí, eu falando particularmente desse campo, de 1975, a gente aprendeu de como fazer achados de pesquisa de campo, dialogar achados de pesquisa de campo com grandes elaborações teóricas do marxismo e de outras teorias macrosociais. Às vezes, isso era uma estratégia para conseguir ampliar o diálogo, para conseguir, inclusive, financiamento das instituições, etc. Então, se começava estudando, falando sobre emprego, desemprego, etc., para chegar no trabalho de campo. Mas, daí se tirava também afirmações importantes para o trabalho de campo. Então, aprendemos de como também se apropriar de estatísticas disponíveis e de dados quantitativos para contextualizar as informações do trabalho de campo que buscavam desvendar, à la Bourdieu, todo o conjunto de posições e oposições sociais presentes. Aí a lição era tirar de cada fonte o que ela pode dar. Vale lembrar que, em 1975, Moacir desenhou uma amostra, botei até aqui entre aspas, porque para a gente ficar à noite sorteando amostras, sorteávamos engenhos e usinas, né? E fizemos visitas coletivas às usinas, aplicamos questionários com códigos à margem para dar cientificidade, como ele mesmo dizia. Nas feiras, nas usinas, nos barracões, nos questionários, era uma maneira de atravessar a porteira dos engenhos e ter acesso aos barracões. Fazer observações do verso do questionário foi uma forma, né, de fazer dialogar o que era quantitativo e o que podia ser qualitativo. E foi num questionário desse que eu escrevi pela primeira vez sobre os crentes entre os trabalhadores rurais da ponta de rua, que era objeto da pesquisa de Lígia Sigot, que tornou-se depois a minha orientadora de mestrado. Foi ali, então, nos versos do questionário, que se foi entendendo, né, como fazer essa relação entre o quantitativo disponível, de uma maneira crítica, dialogar com aquilo que a gente consegue em termos qualitativos. Enfim, pesquisa permanente, né? Ampliando diálogos e quebrando barreiras. Em terceiro lugar, eu queria falar sobre a relação da produção de conhecimento com assessoria, consultoria, extensão, como a gente quiser chamar essa relação entre a universidade e os movimentos sociais. Ali, a gente aprendeu uma coisa muito importante, entre outras que já foram colocadas aqui, né? Que é a questão de como a atração pelo conjunto das exceções e dos paradoxos, né, que ajudam a complexificar os nossos objetos de estudo,
como eles também abrem possibilidade de olhar para outras virtualidades do processo social menos evidentes. Isso aconteceu em 1975, quando nós aprendemos com a Cira e Lígia que o movimento sindical da Zona da Mata de Pernambuco estava vivo e estava fazendo muitas coisas que a gente não tinha a menor ideia aqui do Rio de Janeiro. Por quê? Porque era um tempo de ditadura, mas foi possível olhar para aquele movimento como uma virtualidade presente, né? Para mim também foram os crentes que eu vi na ponta de rua, a mesma coisa. Então, através dessa relação, aprendi uma coisa muito importante que eu levei para toda a vida, de como compreender que não há inocência possível. Ser crítico é perceber que não há inocência possível. Ou seja, Moacir nos ensinou que todas as posições, todas as reconstruções, as localizações são interessadas. Essa palavra de que as ações são interessadas pode nos fazer perder, né, querer desmascarar os movimentos sociais. Mas o pulo do gato é perceber que são interessadas, sim, que têm lógica própria e não perder a franqueza e a generosidade intelectual do engajamento político. Um engajamento político sem inocência. Um engajamento político fazendo apostas e riscos. Foi assim que nós fizemos parte da FETAMP. Não sei se vocês conhecem, né? Tem muitos aqui que foram da FETAMP, Federação dos Trabalhadores Rurais de Moacir Palmeira. Era assim que a gente brincava nas nossas viagens para o Nordeste, aonde a gente ia ajudar os trabalhadores a fazer piquete, né? Para que a produção da cana parasse. Mas aí aprendi uma coisa muito importante ali também, né? E que depois a gente usou nas greves também da Paraíba. A gente aprendeu ali que a gente tinha que existia uma hierarquia no movimento sindical. E que o nosso saber ali tinha que ser colocado num outro lugar. Aprendemos a não interromper um líder sindical, escutar, não dar a melhor solução, porque nosso lugar de fala era outro, né? Então, isso foi muito importante, foi um aprendizado muito grande de como você coloca o seu conhecimento à disposição, mas, ao mesmo tempo, não acha que o conhecimento vai ter um papel decisivo nas lutas, nos embates que estão ocorrendo naquele espaço. Aprendemos isso, né? Aprendemos isso também quando fomos para Brasília, no INCRA. Ali a gente aprendeu a falar direito com os funcionários do governo, fixos, porque nós estávamos de alguma forma, invadindo um órgão público, né? Todas com as suas pastinhas, olhando os processos, né? Recebendo recados dos colegas que estavam fora, o que era mais urgente. No entanto, existiam pessoas que estavam ali antes e que ficariam ali depois de nós. Então, essa ida a Brasília também foi nesse sentido. Para mim, que estudei religião, isso foi muito importante, Renata, para poder entender um pouco essa questão da utopia, na religião, na utopia e na instituição, né? Nessa diferença, nessa tensão constante entre utopia e instituição. E depois dos movimentos de juventude também, né? Foram aprendizados que não ficaram apenas num campo de estudo, mas eu pude levar para outros lugares também, para outros estudos também de juventude, né? Na Unirio, por exemplo. Então, para concluir, eu diria o seguinte, misturando tudo isso, ensino, pesquisa e o que nós chamamos de extensão, tem um outro ponto último que eu queria chamar a atenção, que é que, com o Moacir, eu aprendi, eu fui incentivada, aliás, a quebrar as periodizações automáticas. Não sei se ele lembra disso. Quebrar periodizações automáticas. Na época, em 75, a gente tinha que quebrar a periodização do golpe de 64, do AI-5, da ditadura militar. Quebrando essa periodização foi fundamental para mim, inclusive na minha tese de doutorado sobre a Igreja Católica, as lutas sociais na Paraíba, mas foi importante também para a gente enxergar o movimento sindical presente em Pernambuco, né? Porque toda a nossa primeira coisa era automaticamente achando que tudo tinha acabado em 64 ou então em 68. Né?
Do meu trabalho de campo também, a periodização automática da secularização, por exemplo, né? E dos marcos temporais do Estado laico, da chegada do pentecostalismo, isso foi muito importante, pensar que fazer com que nossos trabalhos, né, que mapeiam posições e oposições, produzam reflexões que ultrapassem conjunturas. E aí, repito sempre, como diz o mestre, conjuntura pensada como disposição de forças em determinado momento. Isto é, conjuntura que não tem, as conjunturas não têm a mesma repercussão para os diferentes grupos sociais. Então, enxergar isso foi uma coisa muito importante, porque é aí que a gente percebe os fios da história e é aí que a gente percebe a resistência. A resistência que faz com que nada será como antes e que cria novas configurações sociais. Então, para terminar, eu queria dizer, Moacir, que eu quero que você volte para campo, fique no campo, esteja no campo, para encontrar um jeito peculiar para a gente pensar a conjuntura atual. Para além do desmonte das políticas públicas, para além do crescimento da direita que tiver no nosso país, do fascismo, como é que a gente vai encontrar as resistências e as formas de superar essa conjuntura. Aí eu deixo para a Lígia Dabu, para a Mariana, para a Rita, para o Miguel, para a Tereza e para o João, essa esperança de que o Moacir continue nos ajudando a enfrentar esse momento e a reunir forças, pesquisas, ensino, assessorias, para passar mais uma vez desse momento que é tão preocupante para outros momentos de alegria. Agradecer a presença, o estrelado dos colegas, e nós agora vamos passar um vídeo, não é isso? O Federico vai, talvez, Olivia tem. O vídeo se intitula Moacir e Cid, cenas de um encontro, e o Federico vai explicar para a gente os detalhes dessa projeção. Muito rapidamente, esse vídeo foi editado por nossa colega Olivia Cunha, que infelizmente não pode estar aqui. É um fragmento de uma conversa que foi gravada e entretida entre o professor Moacir e o professor Sidney Mintz, na última visita que ele fez ao Rio de Janeiro e ao museu, se não me lembro, em 2010, aproximadamente. Talvez esteja aqui no vídeo. Para quem não sabe, o professor Sidney Mintz é um pioneiro, como Moacir, nos estudos do mundo da plantation e da post-plantation na região do Caribe. Eles mantiveram um diálogo implícito durante décadas e explícito em várias ocasiões em que se encontraram. Na última delas, a gente vai assistir agora aqui a um fragmento. Então, me pediram para apresentar o professor Sidney Mintz. Eu acho que apresentar Sidney Mintz não faz muito sentido, né? Ele trata-se de um antropólogo com presença marcada na antropologia e também junto a outras disciplinas nos últimos 60 anos. Né? É um antropólogo que tem uma posição absolutamente reconhecida e respeitada, e não seria eu que iria apresentá-lo aqui. Eu queria apenas ressaltar a importância que Sidney Mintz teve neste programa de pós-graduação. Né? No primeiro curso sobre sociedades camponesas, né, Peasant Society, oferecido neste programa por seu fundador, Roberto Cardoso de Oliveira, esse curso tinha 11 sessões e os alunos eram chamados a ler 5 textos de Sidney Mintz nessas 11 sessões. Isso já dá uma ideia, eu queria passar para o professor Mintz uma cópia do programa do professor Roberto Cardoso. Que ano foi esse? Isso foi em 1969, primeiro semestre de 1969. Entre Canha Melar e o Sweetness and Power.
há uma trajetória enorme, não só história de vida, mas uma elaboração intelectual muito específica. Né? E a antropologia, essa antropologia global que ele tem a fazer, ela tem marcas muito próprias dela. Né? Outros pesquisadores, como o Eric Wolff, foram, há um certo paralelismo, mas não chegam exatamente às mesmas coisas. Então, eu gostaria de saber sobre as transformações da antropologia de Sidney Mintz. Da antropologia dele. Sim. Tá? Okay. Que eu acho que coloca questões que são, digamos assim, absolutamente específicas. Né? Ele cria um solo novo para os jovens antropólogos. Tiveram Mintz como uma referência central em suas pesquisas. Né? E, pessoalmente, e isso vale também para aqueles que viriam a trabalhar comigo nos anos 70 e 80, em torno da Plantation Canaveira Nordestina, os trabalhos de Mintz foram decisivos. Né? Eu vou, só para os mais novos, Sistemas de Plantações no Novo Mundo. Tá? Creio que o professor Mintz se lembra bem desse livro, resultado de um seminário realizado em Porto Rico, em 1959, onde estavam figuras eminentes, né, da antropologia, né? Julian Stewart, Conrad Arensberg e outros, e Sidney Mintz, Eric Wolff, Helena Padilha, Vera Rubin, Edgar Thompson também, que já era uma figura consagrada, né, a essa altura. Né? Então, esse livro, que eu acho que até hoje continua sendo uma referência, sobretudo aqueles que buscam referências biográficas em torno da Plantation, esse foi o meu primeiro contato com os trabalhos do professor Mintz. Né? A primeira edição do livro é de 1960, né? Eu tenho aqui a segunda, e o Centro Latino-Americano de Pesquisa em Ciências Sociais, nessa época dirigido por Manuel Diegues Júnior, que também participou do encontro, o Diegues, devido a interesses meus, o Otávio Velho também trabalhava lá, então nos doou alguns exemplares. Né? E, bom, então, esse foi, digamos assim, o primeiro contato. Né? Eu estava saindo da graduação quando eu entrei em contato com o trabalho do professor Mintz. Depois, na França, eu acabei, isso aqui, para vocês terem uma ideia, na época em que não havia xerox, né? E então tem uma ficha do Haciendas and Plantations, né, que é a autoria do Sidney Mintz e Eric Wolff, que é quase que uma cópia manual do artigo, que acabou sendo decisivo na minha tese. E na mesma linha, um artigo do Sidney Mintz e Douglas Hall sobre a origem dos mercados internos jamaicanos, né, que seria decisivo para a elaboração do projeto que eu iria desenvolver no bojo do projeto maior do Roberto Cardoso de Oliveira e do David Bailey Lewis no início dos anos 70 aqui no Brasil. Bom, dando isso ao lado mais, né, exposição, né, principalmente estamos no museu, né, vários textos antigos do Mintz, inclusive um muito simpático, que foi dado a mim e a Lígia Sigur, quando a gente esteve aqui da outra vez, né, com uma pequena dedicatória. Mas e tudo isso um pouco está marcando isso. Depois, se vocês forem aos trabalhos desse grupo que lidou com a Plantation Canaveira do Nordeste, vocês vão ver o quanto Mintz pesou nisso aí. Né? Então, mas seria enfadonho, evidentemente, continuar a exibir esse monte de fichas separadas, xerox e tal, né? E se juntasse a isso, essas dos outros colegas, então seriam nunca acabar. E isso não ia ter fim. Então, apenas
essa evocação aqui dessa lembrança, desses textos, né? E podemos chegar até os bem mais recentes, é simplesmente para sinalizar para os grupos mais jovens, né, o que significa para todos nós uma visita de Sidney Mintz, né? Então era uma maneira de saudá-lo, né, em nome de todos que estão aqui no programa, dos coordenadores estão aí, e dizer da nossa enorme satisfação, né, de revê-lo e de podermos continuar a discutir, podermos continuar a aproveitar dessa sua imensa contribuição intelectual. Muito obrigado. Thank you very much, Moacir. I want to start out by, first of all, thanking Moacir for that introduction. It's always embarrassing to discover a colleague who knows more about your own writing than you remember yourself. And it also, of course, gives you some idea of how long you have lived, as you know. Você menciona o diário que ele fazia, a história de casamentos, mudanças, etc. Então, é como se a história estivesse fora dele, enfim, algumas conexões. Bauer, a história está no ato mesmo de comer, ou no ato de formular alguma coisa, assim, das questões mínimas da existência. You know, I had a student of my own, good student, Jackie Notion. He's just retired in Chicago, Professor Paul Friedrich. He was my student. When he read Sweetness and Power, he wrote me and he said, you know, it's wonderful to have been your student because you wrote the book about one man and now you're writing a book about the whole industry. He congratulated me. I wrote back and I said, thank you very much, Paul, but you know, it's the same book. I just turned it inside out because it is, I never, no me di cuenta nunca que había una continuidad. I never realized, yeah. O que eu lembraria, e talvez valesse a pena a gente considerar nessa comparação, são também os modelos nativos. Não simplesmente as nossas próprias construções, mas o modo como essas populações, diferentes classes e tal, formulavam isso. Então esse, por exemplo, esse modelo da morada, eu acho que é uma coisa que, enfim, precisaria ser, não podemos deixar de lado, que essa coisa é vivida desse modo, né? Coisas também que me chamam a atenção é que, quando nós vemos o Dale falando de Cuba e falando do engenho, né, lá, essa transição do engenho à usina que nós falamos aqui, quer dizer, o termo não foi alterado. Você tem o engenho mecanizado, semi-mecanizado, enfim, são coisas desse tipo. Por outro lado, ele estava falando, ele apontava internamente para o moinho, aquilo que dentro do nosso engenho aqui era o engenho, né? Então há um jogo de termos aí, que eu acho que também é importante ser levado em consideração nas comparações que a gente venha a fazer. O segundo ponto que o Zé Sérgio levantou, né, que é essa questão das relações pessoalizadas e escravidão, né? Bom, essa é uma preocupação, né, antiga nossa, porque é preciso a gente estar alerta, né, que, de um lado, você tem a escravidão como condição jurídica, né, e, de outro lado, as relações efetivas que se passavam dentro enfim, das fazendas, dos engenhos, da fronteira. E aí há uma série de indicações sobre o caráter mais ou menos pessoalizado dessas relações, com diferentes tipos ou extratos de escravos, etc., precisaria ser considerado. Como também coisas são recorrentes em todas essas experiências, né, sobretudo naquilo que eu vou chamar de plantations de velho tipo, né, você tem algo do tipo daquilo que o Witold Kula aponta nos domínios
do leste, dos domínios poloneses lá, do leste da Alemanha e tal, que é o problema da coexistência sempre da produção coletiva e da produção individual. Né? Então, esse jogo, né, e esse confronto, né, entre coletivo e individual, a coisa do eito e do trabalho individualizado no presente, então está permanentemente presente. A produção para ser vendida fora, né, e o cash crop não é suficiente, mas a produção voltada para fora, um tipo de produção voltada para fora do engenho, e a produção, digamos assim, mais voltada para dentro do próprio engenho, para os proprietários ou para os trabalhadores, escravos ou não, essa também é uma constante. Então, algumas polaridades, algumas relações se mantêm, qualquer que seja o regime jurídico que está submetido à mão de obra ou o próprio funcionamento daquela unidade econômica. Então, enfim, agora isso é aquela história. Eu estou, como disse o ministro, desatualizado com relação a essa literatura. Essa literatura, sobretudo literatura historiográfica, eu tentei cobrir, aquela relativa a Caribe e América Central, até uma determinada época. Depois, ir trabalhar com outros temas, enfim, me fez, digamos assim, depois ignorar uma literatura mais recente, agora, por exemplo, vendo, enfim, os textos do Dale, textos que ele tem nos indicado e tal, isso talvez mude de figura. Então, há uma deficiência minha para dar uma resposta mais substantiva a esse respeito. Bom, fechamos amanhã. Muito obrigado. Quem não conhece o espaço, o mítico Flor da Amizade, agora é aqui do lado esquerdo. A gente volta 2 horas, gente. Obrigado.